Meu nome é Zeca Estrada, caminhoneiro de longa data, acostumado a cruzar o Brasil de ponta a ponta. Já vi muita coisa estranha nas rodovias, mas poucas histórias mexeram tanto comigo quanto essa que ouvi durante uma entrega em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. A noite estava fria, daquelas que cortam a alma, e enquanto eu esperava o descarregamento da carga, um rapaz novo veio puxar assunto. Ele tinha aquele olhar perdido de quem carrega mais lembranças do que devia. E foi assim que ele me contou o que vou repassar aqui, do jeitinho que ouvi, sem tirar nem pôr. Tudo começou numa noite comum, tempo firme, lua iluminando o alto dos pinheiros. O rapaz e os amigos tinham aquele espírito curioso de juventude, sempre atrás de emoção barata. Resolveram explorar uma casa antiga, abandonada fazia décadas, que ficava nos arredores da cidade. Diziam que a casa tinha sido construída antes da metade do século passado, mas que ninguém mais tinha coragem de morar lá. As paredes estavam tomadas por musgo, as janelas quebradas e o telhado rangia mesmo sem vento. Era o tipo de lugar que qualquer motorista preferia passar longe depois do anoitecer. Os 4 jovens chegaram rindo, bancando os corajosos, achando que iam só fazer graça e voltar com histórias para contar no bar. A casa ficava num descampado, rodeada de árvores altas que escondiam a luz do céu. Quando entraram, o cheiro de mofo tomou conta do ar. As tábuas se mexiam sob os pés e o eco dos passos parecia maior do que deveria. Mesmo assim, continuaram explorando, guiados pela luz fraca das lanternas. Subiram a escada principal, que rangia como se reclamasse a cada movimento. No fim do corredor, havia um quarto com a porta entreaberta. Lá dentro encontraram uma caixa de madeira pesada, coberta de poeira grossa. Parecia ter sido deixada ali de propósito, como se alguém tivesse colocado e nunca mais voltado. Curiosos, abriram a caixa e encontraram fotografias antigas, cartas amareladas e alguns papéis com datas muito distantes. Enquanto folheavam tudo aquilo, o ambiente mudou. O rapaz disse que sentiu o ar ficar mais denso, mais pesado, como se algo estivesse observando. As sombras nas paredes pareciam se mexer devagar, acompanhando cada gesto. Numa das fotos, havia um homem pálido no canto da imagem, encarando a câmera com olhos vazios. Os jovens riram nervosos, mas o frio que subiu pela espinha de cada um não foi brincadeira. A temperatura do quarto caiu de repente. Uma corrente gelada passou por eles, como se alguém tivesse acabado de entrar. Ainda assim, tentaram manter a pose de valentes. Só que a casa parecia não querer brincadeira. Portas começaram a ranger, algumas batendo sozinhas. O corredor parecia mais longo do que antes, como se estivessem sendo encurralados sem perceber. E o silêncio se transformou em algo pesado, quase sólido. O rapaz contou que, naquele momento, ele teve a sensação de que não deveria estar ali, mas quando sugeriu ir embora, os amigos insistiram em explorar mais um pouco. Era como se a curiosidade fosse maior do que o medo. Só que o clima já não tinha mais nada de divertido. E foi aí que, pela primeira vez, eles ouviram um som que não vinha de nenhum deles. Passos lentos no andar de baixo, subindo a escada. O rapaz me contou que, quando aqueles passos começaram a subir a escada, nenhum deles quis admitir que estava com medo. Ficaram apenas se olhando, como se esperassem que alguém fizesse uma piada para aliviar o clima. Mas ninguém disse nada. A escada rangia devagar, um degrau de cada vez, como se alguma coisa tivesse todo o tempo do mundo para alcançar o andar de cima. E naquele corredor estreito, o eco fazia tudo soar ainda pior. Era como se a casa estivesse viva, respirando junto com eles. Os 4 recuaram um pouco, ainda segurando as lanternas com as mãos trêmulas. Um deles, o mais teimoso, disse que devia ser algum morador de rua procurando abrigo. Mesmo assim, a voz dele não tinha firmeza nenhuma. Resolveram descer para conferir,
Mas antes mesmo de dar o primeiro passo, a porta do quarto onde estavam se fechou sozinha, batendo com tanta força que fez poeira cair do teto. As lanternas tremeram na mão de cada um e o silêncio que veio depois foi ainda mais aterrorizante. O rapaz me contou que tentou abrir a porta, mas parecia travada por dentro, como se alguém segurasse do lado de fora. Empurraram juntos, mas nada acontecia. O ar estava tão frio que dava para ver a respiração deles saindo em nuvens brancas, e o cheiro forte de mofo parecia piorar a cada minuto. Enquanto isso, os passos voltaram, mas agora no corredor. Lentamente, eles percorreram o caminho até a porta do quarto e pararam ali, bem na frente. Ninguém respirava. Foi quando um dos amigos apontou a lanterna para a parte de baixo da porta. O rapaz disse que jamais esqueceria o que viu. Uma sombra parada, completamente imóvel, como se alguém tivesse encostado na porta, observando. Só que nenhuma luz vinha de fora. Era uma mancha escura, sólida, que absorvia a iluminação da lanterna em vez de refletir. A temperatura caiu ainda mais e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. De repente, a caixa de fotografias no chão começou a se mexer. Primeiro devagar, depois com força, como se algo dentro dela quisesse sair. As cartas amareladas voaram pelo quarto, espalhando-se no ar como se um vento tivesse atravessado a parede. Os jovens ficaram paralisados, sem saber se corriam ou gritavam. A caixa virou sozinha, derrubando todas as fotos. Entre elas, uma em especial caiu virada para cima, mostrando o mesmo homem pálido, só que agora com a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse observando diretamente quem segurava a foto. O rapaz disse que foi nesse momento que a porta se abriu de repente, sem aviso. Bateu contra a parede com tanta força que arrancou uma lasca da madeira. O corredor estava completamente escuro, como se ali dentro não existisse mais noite nem lua. E do fundo, eles ouviram uma risada baixa, arrastada, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Nenhum deles queria ser o primeiro a sair, mas também não queriam ficar. Desceram correndo, quase se empurrando escada abaixo. Só que a casa parecia se esticar, como se demorasse mais para chegar ao térreo do que na subida. Cada degrau rangia alto demais, e a sensação de que tinham alguém atrás deles só aumentava. Quando finalmente chegaram ao chão, perceberam algo ainda pior. A porta da sala, a entrada principal, estava fechada. E não apenas fechada, estava como se tivesse sido lacrada pela própria casa. Eles puxaram, empurraram, bateram, mas nada acontecia. A madeira parecia ter ganho vida, se recusando a abrir de qualquer jeito. Foi então que a luz das lanternas começou a falhar. Primeiro piscou devagar, depois mais rápido, até apagar completamente. No breu total, os quatro ouviram passos atrás deles, desta vez muito próximos, acompanhados de uma respiração curta e pesada. O rapaz disse que sentiu algo encostar no ombro dele, frio como gelo, e antes que pudesse se mover, ouviu aquela mesma risada, agora bem no ouvido. A casa inteira parecia vibrar com aquele som, como se estivesse se divertindo com o desespero deles. Um dos amigos tropeçou e caiu no chão, derrubando tudo que tinha nas mãos. E foi aí que, no escuro, algo se arrastou rapidamente pelo chão, como se estivesse indo direto na direção do rapaz caído. Ele gritou, mas ninguém enxergava nada. Apenas ouviam o arrastar, a respiração e o silêncio que vinha logo depois. Quando finalmente conseguiram acender uma das lanternas, mesmo com a luz fraca, perceberam que havia marcas no chão. Pareciam arranhões, como se unhas compridas tivessem passado por ali, mas não havia sinal de nenhum animal. O amigo que tinha caído estava pálido, sem conseguir falar uma palavra. E antes que pudessem entender o que estava acontecendo,
A porta atrás deles se abriu sozinha com um estrondo, batendo contra a parede com violência. Foi aí que todos perceberam que não estavam lidando com algo deste mundo. A casa tinha intenções próprias e não queria deixá-los sair tão facilmente. O rapaz respirou fundo antes de me contar essa parte. Disse que até hoje não sabe explicar como não enlouqueceu naquela hora. Quando a porta se abriu sozinha, eles acharam que finalmente tinham uma chance de fugir. Mas bastou um passo em direção à saída para tudo piorar. O vento gelado que entrou parecia ter vida própria, trazendo um cheiro de terra molhada, madeira podre e algo mais. Algo que ele não conseguiu definir. Era como se a própria casa tivesse expirado sobre eles. Os 4 correram para fora da sala, mas logo perceberam que a porta não levava mais para o pátio. Do outro lado, havia apenas um corredor escuro, comprido, que não existia quando entraram. As paredes eram úmidas, cobertas por mofo e marcas antigas, como arranhões de gente tentando sair. A lanterna tremia na mão de quem a segurava, e cada passo ecoava como se tivesse alguém seguindo atrás. Só que, dessa vez, eles sabiam que não estavam sozinhos. O rapaz contou que o corredor parecia ficar mais estreito conforme avançavam. O ar ali dentro era tão pesado que parecia agarrar no peito, dificultando a respiração. Um dos amigos começou a chorar baixinho, mas tentou disfarçar. Não adiantou. O pânico já tinha tomado conta. Foi então que ouviram novamente a risada, só que dessa vez era mais alta, mais clara, como se algo estivesse andando ao lado deles, invisível. As sombras projetadas nas paredes se mexiam de um jeito estranho, como se tivessem vida própria. Uma delas se destacou do restante e se aproximou, subindo pela parede como se estivesse viva. Eles recuaram, mas não havia para onde ir. O corredor continuava se estendendo à frente, sem fim, e atrás só havia escuridão. A sombra ficou maior, mais definida, até parecer a silhueta de uma pessoa parada, inclinada, observando. O rapaz disse que sentiu um peso no peito. Algo o puxava para trás, como se mãos invisíveis tentassem segurá-lo. Tentou lutar, mas era como empurrar o ar. Os amigos o seguraram pela camisa, puxando com força enquanto ele sentia o corpo ser arrastado para trás, em direção à escuridão. Ele gritava, mas parecia que a voz ficava presa na garganta. A risada ecoava mais perto, tão perto que parecia estar dentro da cabeça dele. Depois de muito esforço, conseguiram puxá-lo de volta, mas o corredor começou a tremer, como se estivesse desmoronando. Pedaços de reboco caíam das paredes e o chão parecia se mover sozinho, empurrando os 4 para dentro da casa mais uma vez. Eles viram a porta de saída no fundo, mas cada passo em direção a ela parecia inútil, como se estivessem caminhando contra uma ventania invisível. O rapaz disse que era como tentar sair de um pesadelo consciente. Foi nesse momento que ouviram outro som. Passos rápidos, correndo em direção a eles. Não eram humanos. Tinham um ritmo irregular, quase como se as pernas fossem diferentes. O som vinha pelo teto, pelas paredes e pelo chão ao mesmo tempo. As lanternas começaram a piscar, e cada piscada mostrava uma cena diferente do corredor. Às vezes ele parecia vazio, outras cheio de sombras que se aproximavam, rápido demais, como se saltassem em direção deles a cada clarão. Os jovens tentaram correr de volta para a sala, mas quando chegaram, ela estava completamente diferente. A caixa de fotografias agora estava no centro do cômodo, aberta, como se esperasse por eles. Todas as fotos estavam espalhadas ao redor, formando um círculo perfeito. A fotografia do homem pálido estava novamente virada para cima, só que agora o rosto dele parecia diferente. Ele estava mais próximo da câmera, mais nítido, quase real, como se tivesse dado um passo para frente.
O rapaz disse que, ao olhar para a foto, sentiu algo se mover atrás dele. Virou devagar e foi então que viu uma figura alta, magra, com a pele quase transparente parada no canto do cômodo. Os olhos eram fundos, completamente escuros, e a cabeça estava inclinada do mesmo jeito da foto. A figura não tinha expressão, mas o simples fato de existir ali já era suficiente para paralisar qualquer um. Os amigos começaram a puxá-lo para longe, mas a figura deu um passo e o chão pareceu tremer. As paredes começaram a fechar, como se a casa inteira estivesse se movendo. Eles correram em direção à escada, mas ela também parecia diferente. Agora era mais íngreme, mais longa, e cada degrau rangia como se estivesse prestes a quebrar. Mesmo assim, não tinham escolha. Subiram rápido, agarrando o carrinhão velho enquanto ouviam a figura atrás, se aproximando, lentamente, mas sem parar. Quando chegaram ao andar de cima, perceberam que nada estava como antes. Os quartos tinham mudado de lugar, as portas estavam todas abertas e um vento gelado passava pelos corredores, fazendo as paredes vibrarem. A figura continuava subindo a escada, sem pressa, como se soubesse que não havia escapatória. O rapaz disse que, naquele momento, ele achou que ia morrer ali dentro. Era como se a casa estivesse decidida a engolir os 4 de uma vez. Foi então que ouviram outro som, uma batida forte, vindo de dentro da parede. Depois outra, e outra, como se alguém ou alguma coisa estivesse tentando sair dali. A parede tremeu, rachou, e um som profundo ecoou pelo corredor. Algo estava prestes a acontecer, e os 4 sabiam que não tinham mais muito tempo. A casa inteira começou a vibrar, e uma luz fraca surgiu na parte de trás do corredor, como se uma porta estivesse se abrindo. Eles correram sem pensar, mesmo sem saber o que havia do outro lado. O importante era escapar daquela coisa que vinha atrás deles. E foi assim que eles chegaram ao momento mais desesperador de toda a noite. O rapaz respirou fundo antes de me contar o que aconteceu quando aquela luz apareceu no fim do corredor. Disse que, naquela hora, eles não tinham mais escolha. Ou corriam para aquela claridade fraca, ou ficavam para trás, e encaravam a figura que subia a escada. A cada passo da criatura, o chão tremia com mais intensidade e o ar parecia se encher de eletricidade. Os 4 dispararam, tropeçando nas próprias pernas, sentindo o vento gelado bater no rosto enquanto avançavam pelo corredor que parecia se mexer como se fosse vivo. A luz vinha de uma porta semi-aberta. Quando passaram por ela, sentiram o chão mudar. Ao invés de madeira velha e rangente, agora pisavam num piso de cimento frio. Os 4 perceberam que estavam no porão da casa, um lugar que ninguém tinha visto quando entraram. O rapaz disse que o cheiro ali era ainda mais forte, uma mistura de mofo, terra úmida e algo que lembrava ferro antigo. A lanterna iluminou rapidamente as paredes, revelando marcas, desenhos e palavras rabiscadas com algo que eles preferiram não identificar. Mas não era só isso. No centro do porão havia outra caixa de madeira, idêntica à que encontraram no quarto. A tampa estava entreaberta, como se tivesse sido deixada assim de propósito. As fotografias do homem pálido estavam espalhadas pelo chão, algumas viradas para cima, outras enfiadas em rachaduras no piso. A figura parecia ter sido registrada em diferentes épocas, mas sempre com o mesmo rosto, a mesma postura, a mesma inclinação na cabeça. O rapaz disse que a sensação era de que o homem jamais tinha envelhecido. Enquanto tentavam entender o que aquilo significava, ouviram a porta do porão bater com violência. A criatura estava descendo. A casa inteira tremeu como se estivesse viva, reagindo à aproximação da figura. O rapaz disse que, naquele momento,
O medo tomou conta do grupo de um jeito que nunca tinha sentido. As lanternas começaram a afagar de novo, piscando como se estivessem prestes a apagar. E então todos ouviram um som baixo, um sussurro, repetido várias vezes como se viesse de dentro da caixa no centro da sala. Os 4 recuaram instintivamente. A caixa começou a tremer, mexendo-se sozinha, e as fotografias ao redor vibraram como se estivessem presas a um campo de energia. O sussurro aumentou, ficando mais alto, até se transformar numa espécie de lamento profundo que parecia vir de alguém que sofria há muito tempo. O rapaz me contou que o som era tão perturbador que fez o coração deles bater num ritmo descompassado. A criatura estava cada vez mais perto. A sombra dela aparecia na parede, longa e torta, como se o corpo tivesse sido distorcido ao longo dos anos. A cabeça inclinada, os braços longos, a respiração pesada. Tudo fazia sentido quando eles olharam novamente para as fotografias. Era o mesmo ser, o mesmo olhar vazio que observava, como se estivesse esperando por alguém. O rapaz percebeu então que as cartas que encontraram no quarto tinham datas muito antigas, algumas de mais de meio século. E uma delas, a que estava mais desgastada, tinha algo escrito nas últimas linhas. Era uma frase curta, mas que mudava tudo. Ele não quer ficar sozinho. A porta do porão se abriu com estrondo. A criatura estava ali, imóvel, parada na entrada, olhando diretamente para eles. O rapaz me disse que jamais vai esquecer a sensação de ser observado por aqueles olhos escuros, profundos, que pareciam puxar a alma de dentro do corpo. Foi então que perceberam algo. A luz fraca que tinham visto antes não vinha de uma saída. Vinha de uma rachadura na parede, perto do teto, por onde entrava um pouco da luz da lua. Sem pensar 2 vezes, começaram a empurrar caixas, pedaços de madeira e tudo o que encontraram para subir até a rachadura. O rapaz foi o primeiro a alcançar. Com um esforço desesperado, conseguiu abrir espaço suficiente para sair. A lua iluminou o rosto dele e naquele momento sentiu o ar gelado da noite bater no peito, trazendo a sensação de estar vivo. Os amigos vieram logo atrás, um de cada vez, subindo com dificuldade enquanto a criatura avançava lentamente pelo porão. Quando o último conseguiu passar pela abertura, ouviram um grito abafado vindo lá de dentro. A parede começou a se mover, como se estivesse fechando a passagem, e a claridade diminuiu até desaparecer totalmente. A casa ficou em silêncio, como se nada tivesse acontecido. O rapaz disse que assim que chegaram do lado de fora, correram sem olhar para trás, movidos pela adrenalina, pelo desespero e pela certeza de que não deviam ficar ali nem por mais um segundo. Eles só pararam quando chegaram na estrada principal. O céu estava claro, a lua brilhando forte e o som das cigarras preenchia o ar, como se nada de ruim existisse naquele mundo. Mas eles sabiam a verdade. Sabiam que aquela casa tinha vida própria e que a criatura ainda estava lá dentro, esperando por alguém. O rapaz me contou que, depois daquela noite, nunca mais passou perto do lugar e que nenhum dos amigos quis falar sobre o que viu. Cada um seguiu sua vida, mas carregando no peito o peso daquela lembrança. Ele me olhou nos olhos e disse que quando me contou essa história, era porque precisava dividir aquilo com alguém. Precisava tirar das costas o que tinha carregado por tantos anos. E foi aí que me perguntou se eu, como caminhoneiro experiente, acredita nesse tipo de coisa. Eu respirei fundo, olhei para a estrada escura à minha frente e respondi que, depois de tantos anos rodando por esse Brasil imenso, já aprendi a respeitar o que não entendo. Se você gostou dessa história, deixa seu comentário dizendo o que faria se estivesse preso numa casa dessas. E não esquece de seguir o canal para mais relatos assombrados. Agora,
te convido para assistir o último roteiro que contei aqui. Uma história que também vai te deixar pensando 2 vezes antes de pegar a estrada à noite.